Encostar no América, que está com 6 pontos, né? E o resultado foi muito ruim para nós. Agora, eu não posso falar do desempenho dos jogadores, principalmente no segundo tempo. Nós tivemos durante todo o jogo um maior controle, uma maior posse de bola, inclusive a posse de bola foi aproximadamente acima de 60%, acho que foi 68% a 32%. Isso me diz muito do que foi o jogo. A gente propondo, tentando jogar e o adversário jogando muito em nosso erro. E eles conseguiram, através dos nossos erros, abrindo em 2-0. E é muito difícil quando se abre 2-0, você está jogando dentro de casa. Mas no intervalo nós equilibramos a equipe, conseguimos fazer um gol ainda no primeiro tempo, que fez com que a gente fosse para o vestiário vivo, equilibramos, organizamos e voltamos no segundo tempo melhor ainda do que no primeiro tempo. E aí nós tivemos o controle total, foram 22 finalizações contra 10, sendo que no segundo tempo foram, se eu não me engano, 12 finalizações contra 2 do adversário. Nosso goleiro não pegou na bola. E a gente jogava, tentava furar o adversário muito fechado, jogando para manter o resultado que eles tinham conquistado no primeiro tempo. A gente tentou de todas as formas, acabou ali com 4 jogadores na última linha de ataque. E no final do jogo nós fomos premiados, eu acho que por merecimento. Futebol não tem justiça, mas seria muito injusto pelo jogo que nós fizemos, por tudo que nós criamos, pelos esses números que eu acabei de falar, a gente sair derrotado aqui. Mas fica pra gente um sentimento de frustração, porque a gente queria muito buscar nossa primeira vitória perante o nosso torcedor e a gente acabou empatando. Como você falou, tomar os 2 gols logo fez talvez toda a diferença para que você não vencesse essa partida. Você já entendeu o que acontece? Já há coisas a saber e corrigir em relação à parte defensiva? Já foram 5 gols nos últimos 2 jogos? Na verdade não é a defensiva, né? O sistema como um todo. Hoje, por exemplo, nós tomamos um gol de tiro de meta. O primeiro gol foi um tiro de meta, onde nós perdemos a primeira bola e o adversário conseguiu fazer uma combinação pelo lado esquerdo. E numa situação que foi cantada na palestra, no treino, eles combinam muito bem pelo lado e preenchem muito bem a área com laterais, com volantes, com os atacantes. Jogaram um quarteto ofensivo muito forte, então a gente já sabia tudo o que iria acontecer. Agora o adversário tem seus méritos também e a gente vai analisar com calma. O segundo gol a mesma coisa, a bola cruzou toda a área, passou para o lado esquerdo aqui, depois teve o cruzamento no segundo momento e faltou a ocupação de espaço dentro da área, faltou um encaixe melhor, faltou fechamento de linha, tudo aquilo que a gente trabalha no dia a dia. O trabalho do treinador, na verdade, é detectar os erros, é corrigir, para que a gente possa evoluir. A gente fez um jogo no aspecto tático, no aspecto técnico, que foi muito interessante. Agora, esse tipo de situação que vem acontecendo, principalmente nos últimos jogos, isso se lidar também à qualidade dos adversários, vem fazendo com que a gente tenha a maioria dos jogos que correr atrás de resultados e acaba sendo um desgaste muito grande, a gente acaba ficando exposto, apesar de que no segundo tempo foi 100% de controle, a gente amassou o adversário durante os 45 minutos. Te agradou a parte tática, Chamusca? Sim, no geral agradou, porque os números mostram que a gente foi muito superior ao adversário. Talvez a gente não tenha conseguido o resultado que nós gostaríamos, mas o número é muito claro, cara. A gente foi muito superior, principalmente no segundo tempo. Agora, a gente precisa evoluir na questão de organização defensiva, para que a gente cometa menos erros e possa definir o resultado a nosso favor. O time sofreu da impaciência no jogo, Chamusca? Na verdade, a gente tomou um gol muito cedo contra o adversário qualificado, que sabe jogar com jogadores experientes. E eles se mantiveram, mesmo a gente fazendo pressão, e a gente começou com um jogo de imposição muito bom, criando 2 ou 3 situações de abafa logo no início do jogo, e onde a gente não conseguiu aproveitar. E o adversário soube o tempo todo jogar em nosso erro, principalmente no primeiro tempo. No segundo não. A gente organizou a equipe de uma forma onde eles não tiveram qualquer reação em contra-ataque. Nosso goleiro praticamente não trabalhou no segundo tempo. Mas no primeiro tempo os 2 gols, claro, contribuíram, a torcida ficou ansiosa, todo mundo ficou muito tenso e o jogo acaba perdendo um pouco do equilíbrio, do controle, acelera muito, cria essa ansiedade. E o trabalho nosso agora é a gente recuperar os jogadores para o jogo de domingo. Agora, falando do jogo de domingo, o que é que esse empate dentro de casa pode te acarretar, né? Eu digo ali, cabeça do jogador, dentro do vestiário para o jogo contra o Vitória? Os jogadores estão muito conscientes daquilo que eles fizeram.
a comissão técnica também, inclusive conversei agora com eles no vestiário. Falei para eles da postura nossa em buscar um resultado na Série A é muito difícil se buscar um 2-0. E nós conseguimos buscar um empate, pelo menos não saímos derrotados jogando dentro da nossa casa. Mas os jogadores estão conscientes que a gente precisa melhorar, principalmente nesse aspecto, né, na questão defensiva, para que a gente possa ter um resultado melhor. E a gente analisar direitinho, a gente vem de uma sequência, né, uma sequência desgastante, e tenho a certeza que a gente vai fazer algumas mudanças para o jogo de domingo. Que avaliação dá para fazer da estreia do Éder Luiz? Já dá para perceber que ele vai ajudar nesse brasileiro? É um jogador experiente, velocidade, faz os dois lados do campo. Dá para notar que ele está um pouco fora de ritmo, ficou um mês e pouco sem jogar. Ele fez, inclusive, um bom campeonato paulista. É um jogador de velocidade, que tem um bom 1 contra 1, é um jogador que se movimenta bem, é experiente, está acostumado com a competição. Agora vai precisar, como foi hoje, ser inserido pouco a pouco. Se eu não estiver enganado, ali numa jogada de contra-ataque, o Rafael Carioca tomou cartão. Esse de fato tivesse sido para ele, foi o terceiro, fica fora da partida de domingo, né? Não tendo o Carioca, o natural substituto é mesmo o Romário? É, se o Carioca tiver tomado o terceiro cartão, o eventual substituto será o Romário. Aí já é uma situação que a gente já coloca um jogador que está com um tanque cheio, que é o Romário. Nas suas alterações, o que você quis no jogo? Com o Éder Luiz, colocando o Arthur para jogar ao lado do Elton e depois colocando o Juninho, o que você quis no jogo, Chamusca? A gente quis criar uma situação mais qualificada de 1 contra 1 aqui no lado direito da defesa deles, já que o Azevedo hoje não estava num dia muito legal, né? Não estava conseguindo se sobrepor à marcação do adversário. Então, a gente com o Éder Luiz, que treinou, fez uma semana muito boa, a gente optou pela primeira substituição. A segunda é que a bola estava entrando aqui e o Luan já não tinha mais força de recomposição pelo lado do campo e o Pio estava conseguindo uma liberdade muito grande e o Carioca também, porque o Marquinhos perdeu força de recomposição. Então a ideia foi a gente fazer uma ocupação melhor de área com 2 atacantes para que as bolas que fossem cruzadas tivessem uma melhor definição, já que eu estava só com o Elton dentro da área, com o Wesley e com o Éder Luiz fazendo mais lado de campo. Então a ideia das 2 primeiras substituições foram essa. E a entrada do Juninho foi para a gente ganhar uma mobilidade maior e enfiar 4 atacantes na última linha, já que a gente estava perdendo e precisava criar algum fato novo. Como eu falei até inclusive na minha entrevista, em alguns momentos eu treinei Juninho para fazer essa função no treino, né? Ele até deu uma entrevista falando que não é jogador de lado, mas existem algumas situações de jogo, como foi o caso hoje, que a gente precisa de um jogador de centro um pouco mais para o lado. Ele entrou, conseguiu fazer uma fumaça ali pelaquele lado, conseguiu realizar bem a função. Eu acho que a equipe cresceu, ganhou uma ocupação de área melhor e a gente ficou com o último terço mais forte para o final de jogo. Houve uma forte reclamação dos atletas do América Mineiro em relação ao pênalti, né? Você faz algum juízo disso? Você observou ali a jogada? A jogada foi meio confusa, eu não vi ainda a imagem. Eu vi que o Arthur, e acho que a reclamação foi do primeiro lance, parece que o Arthur teve uma disputa. Eles acham que ele solou. É, que ele solou, levantou o pé, é questionável, e realmente pode ser. A bola espirrou e depois o Elton foi puxado, se eu não me engano, dentro da área no segundo momento. Você também acha que não foi? Eu não consegui ver a imagem, eu não posso fazer agora uma... E depois, na sequência, inclusive, a bola sobrou para o Arthur e ele finalizou em cima do goleiro. Depois o juiz marcou um pênalti. Então a gente vai ter que analisar com calma e a arbitragem, ele também errou alguns lances aí contra nós que não aconteceram. Teve contra-ataque aí em falta que o árbitro não marcou, isso faz parte do jogo. A gente sempre vem falando, Chamusca, que o teu vestiário é muito bom, né? E aí vem aquela situação, por exemplo, o Rafael Carioca saiu no primeiro tempo muito vaiado, né? E aí você tem aquela conversa, tal, no segundo tempo ele teve uma personalidade, já foi um pouco melhor do que no primeiro tempo. A tua equipe, de um modo geral, foi melhor no segundo tempo por conta daquele teu papo do vestiário. Você acha que surtiu o efeito que você queria? Sim, com certeza. E, cara, sim, a gente tem um retrospecto de mudar muito as situações de jogo no intervalo, através da reorganização, trabalho dos auxiliares, dos assistentes e a forma como a gente lidar com o caos, né? Porque já está estabelecido o caos. Imagine o treinador entrar no caos também, chegar chutando porta, gritando, fazendo confusão. Eu não tenho esse perfil e através dessa nossa conduta mais equilibrada, a gente consegue passar confiança para os jogadores. O Carioca, que eu inclusive não consegui chegar a uma conclusão por que ele estava sendo vaiado, até porque ele
foi um jogador que não errou tanto assim para isso. Pode ser que seja em alguma situação do passado que a torcida já tem em relação ao Carioca, mas no jogo hoje, se for fazer um scout, uma câmara a mais, pegar as ações do Carioca, ele não errou tanto assim. Agora, às vezes, acontecem determinados erros, tipo tomada de decisão, uma situação ou outra, às vezes cruza uma bola errada. O erro faz parte do jogo. E eu também não estou aqui em nenhum momento para querer ensinar o torcedor a torcer. Se o torcedor começou a vaiar, entender que o jogador não estava rendendo, ele tem um livre-arbítrio, tem todo o livre-arbítrio para fazer isso. E a gente apenas tem que controlar essa questão do emocional do atleta, porque imagine, cara, se todos os jogadores que erraram no primeiro tempo fossem substituídos, quantas substituições a gente ia precisar para mudar? Então não dá para, quando o jogador erra, no primeiro erro, a gente substitui o atleta, até porque eu só tenho 3 substituições e eu guardo sempre as substituições para um momento mais crítico do jogo, para uma questão tática. Então é isso que às vezes acontece. E a gente está aqui para dar moral, para passar confiança para o jogador. Foi isso que a gente procurou fazer para todos os jogadores no intervalo, para que a gente voltasse melhor e pudesse empatar e virar o jogo. Conseguimos empatar, não tivemos tempo suficiente para virar, mas a postura dos jogadores no segundo tempo me deixou satisfeito, o resultado não.